Oi, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre Gregório de Matos e a sua poesia romântica. O livro que cai na FUVEST é esse aqui, Poemas Escolhidos de Gregório de Matos, que é uma organização de alguns dos poemas do Gregório de Matos, feita pelo José Miguel Wisnik e publicado pela Companhia das Letras em 2019. Essa obra, então, ela está separada em três... Ela categoriza os poemas que ela escolhe em três tipos. Poemas eclesiásticos, religiosos, poemas satíricos e poemas românticos e eróticos satirizantes. Então, esse é o tipo aqui específico que a gente vai trabalhar nesse vídeo. São os poemas românticos. E aqui eu estou preocupada em trabalhar com vocês como o amor é retratado na poesia romântica do Gregório de Matos. Então, a gente vai entrar nessa discussão do amor enquanto um tema de poesia, um tema poético, e diferentes formas de abordar esse tema, retomando a questão do amor idealista e platônico, que é comum do formato do soneto, como a gente trabalhou no nosso curso sobre interpretação, e um amor mais carnal, erótico, mais físico, que geralmente é mais da comédia, né, do âmbito da comédia, mas que aparece no Gregório de Matos, sendo ele esse poeta desbocado que ele é. Então, para isso, eu selecionei esse poema, que é Definição do Amor. É bem longo, e ele está disponível aqui nesse QR Code, se você quiser acessar. Aí você pode pausar o vídeo aqui e ler esse poema com calma e depois voltar. Para a gente discutir o que é o amor e o que o Gregório de Matos entende por amor, ou seja, qual que é a definição que ele dá, né? Então vamos lá, assumindo agora que você pausou, leu o poema bonitinho e volta para cá. Como que a gente vai começar a analisar esse poema? Depois de tudo que a gente viu sobre verso, sobre rima, sobre metro, estrofe, ritmo, agora chega a hora de botar isso em prática, né? Primeiro, como que a gente começa a interpretar, fazer a análise e interpretação de um poema? Primeiro, a gente vê os elementos da forma, né? Então, estrofes, faz a escansão para ver que tipo de verso está sendo utilizado, anota o esquema de rima, faz qual que é o tipo de estrofe. Você pode fazer tudo isso da primeira e segunda estrofes, que aí você já tem uma base boa de como é que vai ser o resto do poema, porque ele é um poema regular, você fazendo a primeira e segunda estrofe, você já reconhece. O gabarito está no próximo slide, eu vou passar, mas eu vou assumir que você parou aqui e tentou fazer primeiro para depois passar. Então tá aqui o gabarito. Esses são os dois primeiros, as duas primeiras estrofes desse poema. Vou ler com vocês. Mandai-me, senhores, hoje, que em breves rascos descreva do amor a ilustre prosápia e de Cupido proezas. Dizem que da clara escuma, dizem que do mar nascera, que pegam debaixo d'água as armas que amor carrega. Então, a gente vê, hoje descreva prosápia proezas. Então, A, B, C, B. Então, aqui a gente tem uma rima que não é perfeita, né? Não é um esquema de rimas A, B, certinho, intercalado, mas temos uma rima aqui, um estabelecimento de uma rima entre dois versos, e
o primeiro e o terceiro versos alternando, sendo diferentes, né? E contando o número de sílabas, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas a gente para de contar na sétima, porque aqui é a tônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele está em heptassílabo, que, se você lembrar da nossa aula, é a redondilha maior, que eu tinha falado que é bem comum em poemas, principalmente poemas mais próximos da tradição trovadoresca, né, que são declamados, que precisam soar mais natural. Então, a gente tem uma quadra, né, um quarteto de redondilhas maiores com esquema ABCB. E na segunda estrofe a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vai ser assim por todos. Então, redondilha maior aqui também. E um esquema DFE, em que o segundo e o quarto versos rimam, e o primeiro e o terceiro não rimam. Então, aqui a gente já tem mais ou menos qual é a estrutura desse poema que a gente está vendo, né? Bom, então, depois de fazer esse reconhecimento de qual é a forma desse poema, a gente chega no formato, numa forma fixa, poética, que é a forma do romance. O que é o romance? Ele tem uma origem mais próxima à época medieval, à tradição oral e popular de canções para se cantarem em praça pública, se declamarem em praça pública, geralmente acompanhado com um acompanhamento musical, mas mais popular, não erudito. Então, ele geralmente é feito de quadras, com redondilhas maiores, então é heptassílabo mesmo, né? Que é esse verso que é mais próximo ao gosto popular, mais fácil, né, de declamar, não parece tão pomposo. E geralmente eles tomam como tema aspectos heróicos ou histórias de aventuras ou temas sobre os quais se declamaria. Por exemplo, um bardo em uma taverna se declamaria, né? Eles surgem bastante na região da Espanha, são bem conhecidos na região da Espanha, mas ao longo da tradição, né, como eles formam uma tradição ao redor disso, ele vai sendo retomado, vai aparecendo em diversos outros locais, como a gente encontra aqui com o Gregório de Matos. Aqui, então, nós temos uma imagem de um livretinho, de um livro que contém 50 romances. Então, a gente tem esse folhetim que é, assim, uma das primeiras formas de fazer circular essas cantigas, esses romances, né? Lá com o início de uma imprensa, a gente vai encontrar esse tipo de folhetinho, como se fosse um cordel mesmo, né? Porque é uma das formas de popularizar e transmitir essa cantiga, esse romance popular. Então, aqui a gente está muito colado na tradição medieval. E cabe a gente relembrar um pouquinho sobre como era a poesia medieval, especificamente relacionada ao amor. De que forma o amor era retratado nas cantigas trovadorescas, que é o formato assim, padrão mais conhecido da poesia medieval. Se você lembrar, tem alguns tipos de poesias medievais, né, trovadorescas. Vai ter a cantiga de amor e a cantiga de amigo, da parte mais romântica, né? Depois vai ter as cantigas de escárnio e maldizer, né?
já vão ser esculachando. Então, a cantiga de amor vai ser de um homem declarando-se para uma mulher. E a cantiga de amigo vai ser de um eu lírico feminino, né? Não que seja necessariamente escrito por uma mulher, mas o eu lírico é feminino. E ela lamentando que tá esperando esse homem chegar, ou convidando esse homem, chamando esse homem para vir junto dela. Então é sempre nesse sentido, né? Que ou de lamento, ou de pensar sobre ele. Porque também a gente está numa época em que a religião não permite muita coisa, né? A minha religião não permite muita coisa. Então, o que resta é talvez sonhar com aquele amor que é impossível, ou o homem que você finalmente conseguiu casar com o homem, mas aí o homem foi pra guerra e você sonha que ele vai voltar. Esse tipo de retrato do amor. Isso, nesse poema, aparece talvez não muito, né? O que vai aparecer aqui é como se ele estivesse tentando declamar o que o amor é. Não é ele quer, como ele fala, que ele foi mandado para descrever brevemente as proezas do amor, né? As conquistas, os feitos do amor. E, então, basicamente, o que é esse amor? Se você viu as aulas sobre os sonetos, você vai ver que a gente tinha bastante desse tipo de abordagem sobre o amor. O que é o amor? Então, vamos retomar aqui o soneto do próprio Gregório de Matos sobre esse tema, né? Então, eu vou ler rapidinho. Adeus, bom pensamento. Adeus, cuidado, que eu te mando de casa despedido, porque sendo de uns olhos bem nascido, foste com desapego maltratado. Nasceste de um acaso não pensado, e criou-te um olhar pouco divertido. Cresceu-te o esperar de um entendido, e as mãos morreste de um desesperado. Ícaro foste que atrevidamente te remontaste à esfera da luz pura, de donde te arrojou teu voo ardente. Fiar no sol é irracional loucura, porque nesse brandão dos céus luzentes falta a razão se sobra a formosura. Aqui então ele está lamentando que ele perde as esperanças de conseguir casar com a dona Ângela. E aí ele meio que deposita isso no amor, né? Tá mandando pra longe o amor, mandando fora. Mesmo foi maltratado, não era nem para estar ali para começar, ele nasceu de um acaso não pensado. Ficou esperando que fosse acontecer alguma coisa que ele estava imaginando, não aconteceu. Voou muito perto do sol, inventou demais, imaginou demais. E essa metáfora do Ícaro, né, que voa muito perto do sol e por isso cai. Então, confiar no sol, fiar geralmente é confiar. Fiar no sol é irracional loucura, porque nesse brandão dos céus luzente falta a razão se sobra a formosura. O amor, então, novamente, ele é desvinculado da razão. Ele se presta mais a um querer, a um desejo irracional. Então, essa tentativa de alcançar os céus, alcançar o sol, sem que haja qualquer razão, sem que se consiga pensar que vai dar errado, né? Aqui a gente tem uma tradição representada bem, que é a forma como o amor é colocado nos sonetos, né? Que é esse amor que machuca, que dói, que causa sofrimento e que é oposto à razão, não pode ser controlado pela razão e que é do plano das ideias, então ele nunca pode ser consumado.
aqui a gente tem bem uma representação disso. Aí a gente volta para isso aqui, né? Esse poema, um romance. Então aqui a gente não está tentando filosofar tanto, não está tentando ser erudito, está fazendo uma declaração popular, como se colocassem ele na praça para declamar o que é o amor para quem está passando na rua. E aí ele vai começar descrevendo alguns feitos assim mais mitológicos relacionados a Cupido, a amor. Então ele vai começar querendo fazer um elogio quase heróico desse amor, né? Como se fosse um herói que fez coisas surpreendentes. Será que é isso que continua por todo o poema? Vamos ver. Mas aqui a gente já tem uma diferença, né? O amor não é tão só negativo, só dor, só mal, só sofrimento. Aqui ele começa sendo pintado até como um herói. Vamos ver o que mais o poema apresenta pra gente. Então aqui, a questão da personificação, né, do amor como um cupido. Então aqui ele é personificado, né, e aí a gente consegue atribuir a ele feitos de fato, então nascer do mar, ter a questão de armas, né, o amor tendo armas, tendo a flecha. Aí ele vai continuar. Outros, então uma contraposição já aí, né? Alguns dizem que ele nasceu do mar, da clara escuma do mar, que pegam debaixo d'água as armas que o amor carrega. Outros, que fora ferreiro seu pai, onde Vênus bela serviu de bigorna, em que malhava com grande destreza. Aqui temos uma metáfora não muito polida, não muito elevada, não muito digna de um herói. E que, basicamente, é uma concepção normal de um bebê, que no caso Cupido é um bebê, filho de Vênus, e seu pai, um ferreiro. Então, basicamente, ele está falando aqui sobre, né, o ato da concepção do Cupido. Então aqui a gente tem duas formas diferentes de olhar para o amor personificado, né? Se o amor fosse uma pessoa, a gente podia ver ele como esse ser sublime que nasceu da espuma do mar, que é ele é um semideus, né? De fato. E aqui ele é um filho concebido como todos os outros, né? Por sexo, basicamente. E talvez hoje não seria tão grande coisa assim falar ele nasceu como nascem todos os outros bebês. Mas aqui a gente está no século XVII e sendo ele assim uma figura tão clássica do panteão greco-romano, inclusive referenciado por grandes poetas, como a gente viu na análise dos sonetos, né? Que ele é uma figura completamente clássica, erudita, uma forma polida, elevada de se falar sobre o amor como um semideus incorporado. Aqui a gente tem uma contraposição muito diferente, né? Ele é um bebê que nasceu de sexo, como foi concebido como todos os outros. Então são duas já opções diferentes de olhar para o que é esse amor. E aqui a gente cai de novo cai em si de que isso aqui é um romance, é uma cantiga popular. Ele está ali não necessariamente pintando um amor sublime, perfeito, que é um mal que nasce nele. Aqui ele está contrapondo esse amor sublime, perfeito, que causa um sofrimento, um mal e que é totalmente idealizado, com um amor que é
tão real e carnal como qualquer outra pessoa. É um amor mundano. Então a gente tem essas duas formas de pensar amor, duas noções de amor aqui sendo contrapostas, né? Continuando. Que a 2 assopros lhe fez o folho inchar de madeira, que nele o fogo acendia, nela aguava a ferramenta. Aqui a gente tem bastantes metáforas, né, que você pode pensar o que é esse folho, o que é esse fogo e o que é a ferramenta que está sendo molhada na deusa Vênus. A gente está falando de uma concepção de um semideus de uma forma totalmente satírica, cômica, querendo mesmo causar riso, causar humor, e contraposição com tudo que a gente viu daquela tradição de falar de amor como algo totalmente idealizado, que não tem matéria corpórea, é só pensamento, só sentimento. Nada disso nem se ignora que o amor é fogo, e bem era tivesse por berço as chamas, se é raio nas aparências. Aparências, o mundo das aparências, é um termo que a gente usa bastante para falar dessa contraposição do Platão, né? O mundo das aparências, como aquele mundo do que parece ser versus o mundo do que realmente é. Aquele mundo do ilusório, perfeito, idealista, né? Versus o mundo do que realmente se vê, né? Que é o concreto, o real. E aqui ele vai contrapor novamente. Se for pensar no que era para ser, né, nessa mitologia, ele deveria ter nascido entre as chamas, porque ele causa os sentimentos como um raio. O sentimento do amor é como um raio. Então aqui a gente está se aproximando mais um pouco daquela tradição de falar do amor como um sofrimento, como algo que martiriza, que causa dor, que causa morte. E aqui a gente tem que o amor é fogo, remontando aquele soneto muito clássico de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então aqui a gente está remetendo diretamente àquela tradição toda que a gente viu de falar sobre amor dentro de soneto. Então fica aqui bem mais claro o choque que ele está querendo causar, né? Ele sabe que não é assim que se fala de amor, geralmente, né? Não é desse jeito que se fala de amor, é desse aqui, é do jeito do Camões, o amor é fogo que arde sem se ver. Toda aquela pompa e circunstância para falar de amor, e ele traz isso claramente, né? Nomeadamente, e para declarar que não é isso. Não é isso que o amor é. Tá se colocando contra tudo isso. Então esse poema, é por isso que ele vai aparecer no livro como erótico satirizante. Ele não vai tratar de um amor romântico, bonitinho, frufru, como os sonetos vão tratar. Ele vai sempre fazendo as contraposições, né? Então, este se chama monarca, o semideus se nomeia, cujos céus são esperanças, cujo inferno são ausências. Um rei que mares domina, um rei que o mundo sopeia, sem mais tesouro que um arco, sem mais arma que uma seta. Arco, seta, flecha, né? Aqui a gente está falando do Cupido. Cupido que é um semideus, que remonta ao amor, que são esperanças, que traz esperanças e quereres e desejos, e que tem o outro lado da moeda, que são as ausências, as ilusões, essa
impossibilidade de conseguir atingir o que se espera, né? Então, relembrando toda aquela tradição do soneto amoroso, romântico. Ai, como eu queria tanto tirar esse amor de mim, porque não adianta ter esse amor que não vai dar em nada, eu só posso ficar olhando e esperando, enquanto esse amor que me mata pelas ausências que eu tenho daquela pessoa amada. Esse aqui é o amor do soneto romântico. Um rei que domina os mares, um rei capaz de virar o mundo de ponta cabeça com o seu arco e a sua flecha. Aqui a gente tem a tradição do amor. Mas esse poema, ele é erótico satirizante. Então vamos satirizar essa forma de pensar o amor. O arco talvez de pipa, a seta talvez de esteira, despido como um maroto, cego como uma toupeira. Então, na verdade, não é nada tão grandioso assim. O arco dele, na verdade, é uma pipa e a seta talvez uma esteira. Não é bonito, não é. Ele é cego como uma toupeira, ele é burro. O amor é burro, né? Não é um amor que é cego porque ele atinge pessoas que nem se conhecem, elas começam a se amar. Não, ele é cego porque ele atinge a pessoa errada. Ele é cego porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele é burro. Despido como maroto. Então ele é rebaixado, ele é desmerecido, essa figura, essa personificação do amor. Ele é um maltrapilho, um ninguém, que anda hoje nestas eras com o cu à mostra, jogando com todos a cabra cega. Geralmente, se você for pesquisar assim, Cupido, você vai achar várias pinturas em que ele é um bebezinho peladinho, ou uma criança, ou não sei, um jovem peladinho, bonitinho. E aqui ele está usando isso contra o Cupido, né? Toda essa tradição ele está usando contra o amor. Ele é um maltrapilho, porque ele anda aí sem roupa, né? Ele é como se fosse um desmiolado, um vagabundo que anda por aí sem roupa, né? Que vulgar, nossa. Jogando com todos a cabra cega. Então é como se ele estivesse jogando com a vida alheia, né? Tipo, o que ele quer é se divertir às custas dos outros e por isso ele sai atirando flechas por aí. Então aqui ele não é um herói, ele não é sublime, não é elevado, ele é totalmente desmerecido, rebaixado. E, em consequência, o sentimento do amor, né? Se você desmerece a personificação desse sentimento, né? A personificação do amor, que é o Cupido, se desmerece, em consequência, aquele sentimento, né? Então, o amor não é, assim, essa coisa linda, maravilhosa, que te arrebata e que te deixa no céu e, ao mesmo tempo, sofrendo. Não é, o amor é essa coisa que não tem tanto... Ela é burra, que ela é rebaixada, é um sentimento comum qualquer que causa, assim, não é nada demais. E essa contraposição de todo o poema, ela está presente de amor perfeito, idealizado, e amor rebaixado e concreto, real. E isto é amor, é um corno. Isso é Cupido, má peça. Aconselho que não o comprem, ainda que lhe achem venda. Isto que o amor se chama, este que vidas enterra, este que alvedrios prosta, este que em palácios entra. Olha essa aqui. Isso é amor, é um corno. Isso é Cupido, má peça. De cara assim, pegando diretamente, como se ele olhasse para os sonetos e falasse: isso aí que é amor? Não é, não. Amor é um corno. Então, diretamente se contrapondo, se colocando no contrário mesmo daquela visão linda e elevada do amor. E aconselhando, inclusive, não vão atrás disso, não vale a pena, não compre isso. Aqui ele vai fazendo antíteses, oxímoros, quiasmos. O quiasmo
eu representei aqui pelo X, que, na verdade, é o xizinho, o nome do X grego, né? A letra grega Ki, que é o nosso xizinho. Então, o quiasma, ele representa isso. Quando você inverte a posição dos elementos, e aí um elemento passa para cá e outro elemento passa para lá, e faz esse xizinho, e aí forma essa contraposição, né? Então, uma prisão toda livre, uma liberdade presa. Prisão vira uma prisão livre, vira uma liberdade presa. Ele inverteu e aí ele faz essa contraposição, né? Prisão livre é uma antítese já, né? Um paradoxo. Como é que uma prisão pode ser livre, como uma liberdade pode ser presa? E aí ele faz esse oxímoro aqui, esse paradoxo, e aí ainda vira e fala que é uma liberdade presa. Então, um quiasmo de paradoxos. E isso remonta muito a como eles tratavam o soneto, né? Que era uma coisa que, ao mesmo tempo que traz muito bem, te faz muito mal. Você encontra esses quiasmos, esses oxímoros lá nos sonetos que a gente deu uma olhada. Aqui a gente está bem próximo do que é o amor no soneto, né? O amor sofrido, o amor que é dor, um contentamento descontente. Olha aí esse paradoxo, esse oxímoro. Algo que te contenta e ao mesmo tempo te descontenta. Então é que ele está fazendo isso, né? Desvelo com 1000 descansos, descanso com 1000 desvelos. Novamente, quiasmo invertendo, né? A ordem dos fatores aqui. Uma meiguice, um afago, um arrufo e uma guerra. Hoje volta, amanhã torna, hoje solda, amanhã quebra. Aqui, meiguice e afago, logo já é contraposto por essa antítese. Arrufo, então, como se fosse uma briga, né? E uma guerra. Então, fofinho, maldoso. Hoje volta, amanhã torna. Então, hoje vem, amanhã vai. Uma coisa assim. Hoje solda, amanhã quebra. Hoje conserta, amanhã já quebrou de novo, né? Então, sempre essa antítese que ele vai fazendo, né? Não é algo que tá perfeito sempre, assim, ocupando o seu coração. Tem hora que é muito... Tem hora que é bom e tem hora que é ruim. Uma hora tá bom, uma hora quebrou. Já quebrou e já conserta. Ele vai se invertendo, vai trocando os fatores, como o amor vai, sempre trocando esses fatores, trocando as ordens. E aí a gente vai negando esse amor idealizado, platônico, para chegar no fim do romance desse poeta, desse poema, fim desse poema, falando: o amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Aqui a gente tem muito o que desempacotar, porque essa parte aqui é bem conhecida, né, desse poema. É uma das partes bastante referidas quando se fala em poesia romântica do Gregório de Matos. Então aqui ele vai concluir. Então, lá no começo do poema, pediram para ele falar o que é amor. Aqui: mandai-me, senhores, hoje que em breve rascos descreva do amor a ilustre prosápia de cupidas proezas. Me mandaram falar o que era amor aqui para vocês. Mandaram falar as proezas e as conquistas do amor. E aí, no fim, depois de fazer todas essas contraposições, esses quiasmos, oxímoros, antíteses, fala de tudo que o amor é contraditório e hipócrita. O que é a conclusão? Então, o que é o amor? Ele é um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias. Aqui a gente está no campo do amor carnal, né? Do campo de dois corpos que se entrelaçam durante o momento do sexo.
carnal, ele é imperfeito, ele é uma confusão, uma batalha, um reboliço. Tem tudo aquilo que a gente viu, cheio de ilusões, cheio de aparências. E o amor é isso. Ele vai concluir que o amor é essa contradição. E, ao mesmo tempo, o amor ele não é nada além do que o seu aspecto carnal, né? Ele se concretiza, ele existe de fato na sua representação carnal, né? Então, ao invés de pensar no amor como aquela coisa idealizada que a gente fica sonhando acordado sobre, não, o amor é quando você vai lá e pega e sente com seus sentidos, né, com seu tato, com o sangue que passa nas suas veias. Esse é o amor. Não ficar pensando sobre o universo, sobre as impossibilidades e as ilusões e as aparências. No fim, o amor é o que a gente sente com a outra pessoa, e quem diz outra coisa é besta. Ou seja, Camões, Bocage, Petrarca, todo mundo que veio atrás e toda a tradição classicista, toda a tradição renascentista de falar de tudo aquilo que o amor era, do amor platônico que a gente discutiu, é coisa de besta. Que na verdade nada daquilo é de fato o amor. Aquele está se colocando no plano completamente concreto, carnal, dos sentidos, então no mundo sensível. Dane-se que o amor idealizado, platônico, que você fica sofrendo acordado, e na verdade vai lá e acha alguém para namorar. E pronto. E aceitando todo esse lado negativo do amor como parte dele mesmo, de fato. Então, esse é essa é uma leitura, né, desse poema tão clássico, que é tão referenciado, que aparecem várias questões do FUVEST, e para além disso é uma leitura do que o Gregório de Matos faz de um tema que é universal, né, que é o amor, a partir do ponto de vista dele. Dá para você ir cada vez mais empacotando e buscando em cada detalhe como ele está fazendo essas relações e essas significações. Mas aí é um trabalho para você que vai agora aprender a interpretar poema, que vai agora treinar e reler poemas do Gregório, do Drummond e de quem mais for. E é isso. E bons estudos.